Fala, minha benção! Tô na área, viu? Se derrubar, ó, é pênalti, né não, Giovana? Primeiramente, queria agradecer aqui, ó, a Anderson por deixar essa aula mais acessível. Valeu, meu pirraia. É aqui, ó. Aê! Queria agradecer também a galera do estúdio aí, ó. Dali, Giovana! Aí trava os aplicativos de aposta, viu? A Bença tem uma coleção de camisa de time de futebol que passa das 50, viu? 50 camisas. E Devinho? Dali, Devinho! Mandei meu cavaco, chora. Tô sozinho não, viu? Tô com um cara aqui que também trava os aplicativos de aposta, viu? O cara é judoca, o cara joga vôlei, o cara dança e o cara é artista, viu? Fale, meu pirraia! E aí, meu povo? Tudo bem com vocês? Espero que todas e todos estejam bem, né? Sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula de Educação Física com essa fera que ele diz que eu que travo, mas ele trava mais do que eu, os aplicativos por aí. Jogador caríssimo. Já estou aqui no chat, Vitor já me mandou um bom dia. Eu gosto assim, eu gosto quando eu chego, dou o bom dia e já tem uma resposta, né? Vitor já está aqui ligadíssimo. Vocês, os demais também, falem aqui com a gente. Estamos aqui para interagir. A aula hoje tá massa, viu? Se eu fosse vocês, perdia não. Gera! É Vitor, é? Vitor. Dali, Vitor, meu pirraia. Valeu, viu, por dar essa moralzinha, gente. E se tu quer fazer que nem Vitor aí, que ele tá no chat, como é que tu faz? O pirraia já colocou aqui, ó. Pega o teu celular, direciona pra câmera, pra esse QR Code que tá rolando aí. Se o teu celular for do sistema operacional Android, tu vai lá, ó, Play Store, pá. Se o teu for do sistema operacional iOS, tu vai pro outro, beleza? Dá essa moralzinha a gente aí, pô. Não come internet, benção. Tu ainda vai ter a tua internet do Insta pra postar History, TikTok, aí, ó. Lá do coração, cachorro. Do nada. Ó, e a aula de hoje é sobre práticas corporais de aventura. Me diz aí, quem aqui que nunca teve um espírito aventureiro? Eu, por exemplo, tenho, viu? Eu tento aí. Quem nunca quis fazer algo radical, né? Mas será que é radical ou será que é de aventura? A gente vai saber, viu? Na aula de hoje a gente vai trazer as questões gerais das práticas corporais de aventura, né? O conceito, a história, né? As suas divisões, os impactos ambientais. A gente vai falar sobre tudo isso agora. E eu já pego ali, ó, Vitor que tá aí. Vitor, para começar, bota aí no chat. Escreva o nome de práticas corporais de aventura que você conhece ou que você já ouviu falar. Manda aí, Vitor. Ele e Marcélia. Marcélia. Chegou aqui. Marcélia já é antiga, assim, né? Então, ela, vez ou outra, ela tá participando aqui. Eu não esqueço o nome dela, que uma vez a gente até chamou ela de Marcela. Foi. Não é Marcela, é Marcélia. E ela tá aqui também. Então, os dois aí ó, estão convocados para mandar no chat aqui, que eu estou aguardando. É isso aí. Valeu, Marcélia. Boa. Mas aí a gente já vai começando. Assim que eles mandarem, tu já aciona aqui, vice boy. Mas vamos lá, né? A gente está falando de práticas corporais de aventura, mas o que são práticas corporais de aventura, né? Práticas corporais de aventura são produções humanas construídas no decorrer da história da humanidade e expressa por meio do corpo e do movimento, ou seja, jogo, dança, luta, esporte, enfim. Nada mais é do que práticas corporais são tudo aquilo que a gente conseguiu desenvolver durante a história, desde quando a gente se organizava de forma nômade, né? Que naquele período a gente fazia isso para sobreviver, né? A gente corria para pegar o alimento, a gente corria para não ser o alimento. Então, de lá para cá, a gente já construiu muita coisa historicamente e socialmente compartilhando. Por exemplo, vou pegar o futebol aí, que Giovana trava aí, ó. Por exemplo, o futebol, ele tá lá enquadrado nos esportes contemporâneos, né? Que vai, o esporte moderno,
que ele vai de 1820 a 1980, né? O futebol é de 1840, 41 quebrados, né? 45, por aí. Então, imagina, o futebol que surgiu na Inglaterra, ele foi, historicamente, a gente construiu e desenvolveu muita coisa em torno do futebol, né? E socialmente a gente começou a praticar e a compartilhar, né? À toa que hoje é um dos esportes mais praticados no mundo, né? Então, se ficou alguma dúvida aí com relação do que são práticas corporais, tu avisa aí. Inclusive, a própria educação física, né? A educação física a gente trabalha o que a gente chama de cultura corporal, né? Ou seja, a cultura do corpo. E aí a gente tem dança, ginástica, luta, jogo, esporte. Então, Bença, se tu acha que a educação física é só jogar bola, tá moscando, viu? Pega a visão. E aí a gente falou que são práticas corporais, né? E aventura? O que é aventura? Aventura, que vem do latim, que se chama adventure, significa literalmente o que vi pela frente, né? E aí eu já trouxe um exemplo. Participar de uma atividade de aventura significa estar preparado para o que vier. Então, ó, você sabe que as práticas aventura nada mais é do que vir pela frente, né? Então, quando tu vai fazer uma atividade, por exemplo, eu faço cicloturismo, né? Então eu pego a bicicleta e viajo de bicicleta. Inclusive em janeiro a gente vai tentar fazer Recife-Salvador. E aí é uma prática de aventura. Por que uma prática de aventura? A gente vai saber agora, mais na frente, tranquilo? Mas porque a gente não tem, a gente tem a impressibilidade. Eita, agora pronto, eu remixei a frase para deixar ela mais bonita. A gente não sabe o que é que vai vir pela frente nessa prática, né? E aí, a gente falou que são práticas corporais e a gente também trouxe o conceito de aventura, agora a gente vai trazer os conceitos de práticas corporais de aventura, né? As práticas corporais de aventura, ela se caracteriza por explorar as incertezas que o meio ambiente cria para o praticante, né? E o seu desafio constante. Então, por exemplo, mais uma vez, pegando aquela lógica que eu acabei de falar, né? Do conceito de aventura, a gente tem a incerteza do que vai vir, do que há por vir, né? Então, por isso que é aventura. Mas aí a gente vai trazer qual a diferença entre práticas corporais de aventura e uma prática radical. E aí? Alguma coisa no chat, pai? Não, até agora não. Na verdade, é uma correção. O nome aqui tá Marcélia, mas é Marcela. O nome está... Teve um problema aqui e ela disse, professor, é Marcela. Eu digo, não sei o que aconteceu. E Vitor, na hora que você perguntou sobre as práticas, ele falou sobre yoga. E aí, acho que você vai explicar, já falou, né, isso foi antes, no começo, mas aí ele disse que a yoga como uma prática corporal de aventura. Mas aí, no caso, entra como uma prática corporal, né, pelo que já foi dito. Tem ali um esporte, na semana que vem, que a gente vai falar, que tem uma leve ligação assim com a yoga, que é uma prática, uma das práticas corporais de aventura, e que eles têm uma parte ali que você pode envolver a yoga. Massa, exatamente aí o que a Heleno falou, viu? A yoga, ela é uma prática corporal, né? Mas é uma prática corporal de conscientização corporal, né? Da ginástica, né? Práticas de aventuras, aí a gente vai ter como a gente vai falar sobre ela agora, viu? Mais um pouquinho. Segura aí. Foi Vitor, não foi? Foi Vitor. Massa. Segura aí, Vitor, que a gente vai chegar lá. Ó, a aventura, as práticas de aventuras, ela realiza tendo todo o controle do risco existente, né? Enquanto as atividades radical, os riscos não são controláveis. Por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui. O skate, né? O skate, ele é uma prática de aventura ou uma prática radical? Por exemplo, o skate é uma prática radical. Por quê? Porque eu não consigo controlar todo o risco envolvido nessa prática. Quando a gente está lá, que a gente faz a manobra, que a gente faz o ollie, naquele momento, eu não consigo calcular o risco que pode acontecer. Eu posso cair de mau jeito no skate, no shape do skate e me lesionar, né?
Diferentemente, por exemplo, se a gente pegar o bug jump que tem aqui, ó. Então, o bug jump, a gente consegue controlar todos os riscos dessa prática, né? A gente vai ter que ter uma pessoa adequada para isso, a gente vai ter o equipamento adequado, né? Então, ó, a corda é específica, a amarração é específica, né? Então tem todo um risco que envolve essa prática, tranquilo? E aí, a yoga, ela traz uma ideia de conscientização corporal, né? Enquanto as práticas de aventuras, a gente vai realizar elas na natureza ou no meio urbano, né? E aí a gente vai tem um risco, né? Mas esse risco é controlado, tranquilo? Eu não sei se eu consegui responder direitinho aí. Aí, Vitor, se ficou alguma dúvida, manda lá no chat de novo que a gente tenta explicar mais um pouquinho, beleza? E aí, ó, eu vou trazer para vocês aqui 2 exemplos. Por exemplo, ó, o bug jump. Você tá vendo que ele tá com o equipamento adequado? Vê aí que na próxima a gente vai fazer de novo. Deixa eu começar de novo aqui o vídeo. Vai dando uma olhada e vai prestando atenção aí. Vitor já disse aqui que não tem, tá sem dúvida, tá tudo tranquilo. Tranquilo, né, boy? Pega a ideia. O cara tá com o equipamento todo adequado. O rapaz aqui, ó, tava segurando a corda e jogou a corda para a corda não enroscar. Lá embaixo aqui no seu canto esquerdo, você tá vendo um bote, você tá vendo a galera. Então, tipo, os riscos são totalmente calculados, né? Diferentemente do skate, ó. Quando a gente faz esse óleo, quando a gente faz essa prática, se a gente cair errado com shape, a gente pode se lesionar. Então, esse risco aí a gente não consegue controlar. Tranquilo? E aí a gente vai adiantando. Aqui eu trouxe o surf, né? O surf aqui foi quando eu trabalhava na escola de Fernando de Noronha e a gente trouxe o surf como prática dos jogos internos, né? Então, o surf, ele é uma prática radical também, porque a gente também não consegue controlar os riscos, né? Quando a gente pega uma onda de Nazaré de 20 metros, por exemplo, lá em Portugal, a gente não consegue controlar todos os riscos, né? Então, e nem é todo mundo que consegue pegar uma onda daquela, né? E aí, no momento que a gente está fazendo uma manobra, pode ser que a gente, se for aqui em Boa Viagem, benção, pegar um tubarãozinho, ó, é lona, viu? Então, tem que ter a prática adequada. E a gente pode bater uma pedra, a gente pode bater em algum animal, a gente pode tomar um caldo, né? Quando a gente chama, quando a gente não, né? Ó, já me inclui como surfista, meu Deus, pobre alma, gente. Quando o surfista ele faz determinada manobra, ele também não consegue calcular todos os riscos, beleza? E aí a gente tem a história, né? Que a prática corporal de aventura é uma atividade relativamente nova. Ela aí vem da década de 1990, quando uma professora da universidade, agora me falha o nome, mas é do Sul, ela começou a trazer as pessoas que tratam desse conceito fora, né, do exterior, e aí ela começou a trabalhar aqui, né? E aí por isso que essa prática ela cresceu tanto que hoje a gente está aqui, né? É um conteúdo da educação física, né? Assegurado pela BNCC e pelo currículo. E aí a gente tem essas práticas, né? E aí ela vem desenvolvendo. É uma prática relativamente nova, né? De 1990. Se você for pegar práticas como, por exemplo, o futebol que a gente falou, o rugby, que é de 1823, vê? Então é uma prática extremamente nova, né? E aí a gente tem a divisão, né? Práticas corporais de aventura, elas dividem em 2. Elas se dividem em práticas corporais de aventura no meio urbano e a gente também, as práticas corporais de aventura na natureza. É bom entender que a gente tenta trazer essa ideia de urbano, né? Mas assim, com o desenvolvimento da civilização, né? E com o crescimento das cidades, a gente muitas vezes que está na cidade, acha que a natureza fica lá no interior, né? Mas a gente faz parte da natureza, né? Então a gente faz parte desse meio. Então mais na frente a gente vai trazer algumas dicas para você se ligar para quando estiver fazendo essa prática, respeitar e não
e causar o mínimo de impacto possível, beleza? As práticas corporais de aventura na natureza, elas são realizadas em meio natural, né? Tendo controle direto, tendo contato direto com a natureza e com o meio ambiente. Por exemplo, o surf, que eu coloquei como prática de aventura, mas é uma prática radical, né? Tem o mountain bike, tem corrida orientada. A corrida orientada nada mais é do que a caça ao tesouro, tranquilo? Se você já fez uma brincadeirinha de caça ao tesouro, é isso, a gente chama de corrida orientada. E aí, eu estou trazendo aqui um vídeo de uma prática corporal de aventura na natureza, que é o ciclismo, né? Pode ser a mountain bike, pode ser o cicloturismo, né? Todos e todos. Vê que lugar lindo. Você conseguir explorar isso de bicicleta, então, é incrível. E aí a gente tem as práticas corporais, de aventura urbana, que é justamente isso que a gente falou. Quando a gente se organizava de forma nômade, né, quando a gente se organizava lá na frente, a gente fazia parte da natureza. Hoje a gente também faz, né? Mas sendo que, com essa ideia da crescente das cidades, né, das grandes populações, a gente começa a pensar que a cidade não faz parte da natureza. E é aí que a gente erra, né? É aí que a gente faz esse equívoco, né? Porque a gente também faz parte disso. E aí as práticas corporais de aventura urbana, elas são realizadas em cidades, em meio artificial, natural ou hindu, né? Dentro de alguns locais. Por exemplo, o skate, o ciclismo BMX, né? A escalada, o parkour, o rapel, slackline, benção. Pega a visão aí que tem spoiler, viu? Slackline. Slackline, na próxima aula a gente vai trazer uma aula incrível sobre isso, beleza? E a patinação, né, que é muito comum hoje em dia você dar um pedal, por exemplo, eu, que utilizo a bike também no meio urbano, né, como meio de transporte, a gente se bate muito com as pessoas do patins, né, que está dominando o Recife também. O chat tá de boa? Então já celebrou aqui, já mandou um eba por causa da aula de slackline. Já vi, semana que vem ele vai estar aqui atentíssimo. Aí sim, Vitor! Jogador caro, Vitor! Valeu! E aí a gente tem uma prática corporal de aventura no meio urbano, que é o parkour. Tranquilo? Bom, o vídeo aí tá meio paia, mas a gente segue. E aí a gente tem os benefícios, né? A gente tem os benefícios que essas práticas, ela controla a pressão arterial. Por quê? Porque quando a gente está fazendo, quando a gente faz a atividade física, né? A gente traz, vamos pegar o contrário, quando a gente não faz atividade física, quando a gente se comporta de forma sedentária, a gente baratina o nosso sistema, né? A gente passa a ter problemas cardiovasculares, né? A gente passa a sofrer com vários problemas que o sedentarismo traz. Então é extremamente importante a gente fazer atividade, porque nosso corpo, nossa estrutura corporal, ela foi feita para se movimentar, né? E não para ficar em casa só assistindo os stories do Instagram, beleza? E aí ela trabalha a paciência. Por quê? Porque ela trabalha a paciência, trabalha o foco, porque você tem que estar concentrado naquilo que você está fazendo. Porque qualquer coisa, qualquer risco que acontece pode ser fatal. Por exemplo, se tu esquece, se tu vai saltar de paraquedas, ou tu vai pular de bungee jump, e se tu não está bem concentrado em colocar os equipamentos certos, da forma correta, boy, pode ser o último pulo, viu? Pode não, é o último pulo. E aí, ela ajuda também na sociabilidade, né? Por exemplo, eu que faço cicloturismo, que viajo por aí de bicicleta, é muito comum, quando a gente para em alguma cidade longe, a galera vê aquela bicicleta cheio de brebote, né? Cheio de sacola, cheio de tudo, a galera já
já chega, já pergunta, né? Ei, tu veio de onde? Tu vai para onde? E aí a gente começa a conversar e isso já quebra o clima do nativo, né? Então, ajuda na sociabilização aí. E também melhora o humor, né? E aí a gente tem alguns impactos aí positivos com a prática desses esportes, né? Aqui, o que eu estava falando, né? É uma prática que eu fiz, uma viagem que eu fiz de bicicleta, né? Aí foi em Sagi, aí já era na divisa de Natal e do Rio Grande do Norte com a Paraíba. Tranquilo? E aí você vai ver. Quando o cara aparece assim, essa carcaça assim, ó, pelo meio do mundo, a galera já quer conversar com você. Então, aquilo lá que a gente falou, de melhorar a sociabilização, está aqui. E aí a gente tem alguns impactos positivos. Por exemplo, ele amplia a compreensão de relação homem e natureza, aquilo que a gente já falou, né? Que a gente faz parte do meio, a gente também é natureza, né? A gente tem essa conscientização da necessidade de preservar os recursos naturais, porque quando a gente faz essas práticas, a gente quer preservar ainda mais para também aproveitar ela futuramente, né? Novamente, né? E aí também a gente tem essa possibilidade dos praticantes alertarem, né, sobre a degradação ambiental no local onde está a prática esportiva. Por exemplo, no slide a seguir, no próximo, a gente vai ver isso aqui, né? A galera que subiu no Everest, desde a década de 50 para cá, a galera que sobe lá, no pico mais alto do mundo, e o pico mais gelado, qual é? É o Picolé. Eu não ouvi isso não. O pico mais alto é o Everest, e o mais gelado vocês já sabem também. E aí, ó, ele restaura as áreas de degradação ambiental. A gente vai ver mais na frente isso também. Por exemplo, agora, o que eu estava falando, né? Ó, essa imagem aqui é do pico mais alto do mundo, que é o Everest. E desde a década de 50, quando a galera começou a subir lá no Everest, eles começaram a fazer essa prática e deixar muito lixo, né? Então, por exemplo, no ano de 2019, vários alpinistas subiram lá para tentar recolher esses lixos, né? E a ideia era recolher 11 toneladas, né? E aí o que eles ficaram mais surpresos é que eles não só encontraram lixo, né? Eles encontraram 4 pacotes também, 4 alpinistas que subiram e não conseguiu e morreram por lá. Veja só. E aí, ó, esses impactos negativos, né, com essa prática. Impacta na paisagem pela abertura e a utilização de trilhas, né, inclusive em apps, e aí a gente vai trocar essa ideia quando a gente tem uma plantação, uma planta nativa do local, e se a gente passa de carro, de moto, fazendo isso, a gente vai começar a degradar o ambiente e vai começar a passar aquelas trilhas, né? Ficar aquela marca dos pneus onde a galera está praticando, né? A erosão e a compactação do solo, né? Por exemplo, alguém já viu muito aquelas imagens, né? Com o chão todo rachado, por exemplo. E aí nesse rolê aí, né? De erosão e da compactação dos solos, né? Que, ó, o rostinho lindo da geografia explica direitinho. E aí a gente também tem o assoreamento de córregos. O que é isso? É a gente pegar e com as práticas, né? A gente, com essas práticas irregulares, a gente começa a jogar areia, começa a jogar lixo, objetos, essas coisas todas. A gente começa a criar uma barreira. Por exemplo, o açude. O açude é feito um assoreamento, porque tem um rio, e aí quando a galera tampa essa barreira, faz com que a água não passe, né? Então isso é um assoreamento, e o rostinho lindo tira uma braba nisso. Alteração e destruição da vegetação, que a gente já falou, de animais. E aí a gente tem a questão da poluição, né? Que é o barulho, que é o lixo, a emissão de gases, né? E isso aqui, ó, que vocês estão vendo aí,
isso aqui, ele é extremamente prejudicial, não só para lá, porque isso aqui, ele também ajuda a aumentar o aquecimento global, né? Então, vocês estão vendo aí, Benção, que isso só traz prejuízo, né? Esses impactos ambientais negativos. E aqui, aqui é um documentário que eu vou deixar para vocês aí. Vocês entram aqui, ó, pega esse QR Code, esse documentário ele tá no YouTube e se chama Ciclovidas, né? Esses dois casais, eles são do Ceará e aí eles são pequenos agricultores. E aí ele vendo que essa questão de cada vez mais essas sementes, as sementes das frutas de tudo, elas estão sendo feitas geneticamente. Então, tipo, não são sementes originais. Então, eles andam por aí, dando uma volta, dando uma volta na América, trocando sementes, né? Então, eles vão fazendo isso. Eles param no canto, trocam a semente aqui, trocam a semente ali. É um documentário incrível. Então, vai lá, eu vou fazer aqui, vou deixar aqui para Heleno fazer as últimas considerações dele, né? E aí, vai, boy! Uma imagem. A do picolé. Eita, é mesmo! Você só mostrou o Everest. Vitor mandou essa aí foi bronca. Mas é isso, minha gente. A gente é isso, né? Vocês sabem. E é isso. Eu falei muito é isso também, né? Enfim. Espero que vocês tenham gostado, né? Aí, qualquer dúvida, podem ir lá no YouTube depois, deixar lá a dúvida. Se você estiver assistindo agora no YouTube, deixa aí o seu comentário, né? Com a sua dúvida. E é isso. Semana que vem nós temos uma aula massa sobre o slackline, né? Revo já deu aí o spoiler. Então, semana que vem tem conteúdo massa, viu? A gente espera vocês. Um cheiro! Agradecer a galerinha do chat, né? Valeu, Vitor, valeu, Marcela, por dar essa moralzinha. Agradecer a Heleno por estar aqui com a gente no chat. Valeu, meu pirraia. Agradecer também aqui, ó, ao meu pirraia Anderson. Valeu, boy, por deixar ela mais acessível. Falou, galera! A galera da produção aí, Giovana. Vai, meu pirraia, dá-lhe Davinho. E vocês vão ficar com uma pessoa incrível de português. Tchau!